Brasil é considerado o país mais ansioso e depressivo da América Latina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão será, até o ano que vem, o maior motivo de afastamento do trabalho no mundo. Mais de 11 milhões de brasileiros têm depressão e quase 19 milhões apresentam transtorno de ansiedade. O ansioso é aquele que está sempre querendo prever o futuro e ele está se preocupando, né? Ele se preocupa com algo que ainda não aconteceu e de maneira negativa. Então, isso gera muita ansiedade. O deprimido, no geral, ele rumina. Ele fica pensando em coisas que já aconteceram, em coisas que poderiam ter sido diferentes. E ele tem muito mais uma tristeza, um desânimo, que muitas vezes você não encontra no ansioso. No ansioso você vai encontrar uma angústia e uma ansiedade. Mas como essas doenças afetam os estudantes na universidade? As mudanças de vida nesse período influenciam diretamente a saúde mental. Esse encontro discutiu o assunto. O meio universitário é um meio muito ansiogênico, né? E um meio que pode levar muito à depressão também, no sentido da interpretação da pessoa de estar ali, né? Então é um ambiente muito novo, é um ambiente onde o nível de exigência é alto, onde se perde aquela coisa do universo muito restrito de uma escola, onde todas as pessoas estão ali meio no mesmo bairro, na mesma situação. Você abre para o mundo, então você ter uma rede de apoio é fundamental. Muito, muito importante para que os estudantes consigam, né, os estudantes que já têm uma predisposição à ansiedade ou uma predisposição à depressão, ter um apoio para que isso não paralise ele. Esse psiquiatra explicou como o fator genético influencia nos casos dessas doenças. Pessoas que têm parentes com depressão ou ansiedade são mais vulneráveis. O médico alertou ainda que drogas como álcool e maconha podem piorar ou desencadear quadros de depressão e ansiedade. Hoje a gente tem muitas drogas disseminadas que são depressoras do sistema nervoso central, né? O álcool, a maconha. Então, são algumas drogas que elas têm essa função depressora do sistema nervoso central, em que aquilo pode não só piorar, como também induzir, em alguns momentos, a abertura de alguns quadros psiquiátricos. Não é raro quem tem depressão apresentar também quadro de ansiedade. Nesse caso, a pessoa começa a sentir angústia e preocupação e passa a ter uma visão negativa de tudo à sua volta. Um dos grandes sintomas comportamentais da ansiedade é a fuga de situações. Por exemplo, é quando a pessoa evita certas situações. Então, por exemplo, a pessoa evita fazer uma prova, a pessoa evita um avião. Então, quando ela tem fobia a avião, ela vai evitar o avião. Quando ela tem uma fobia a elevador, ela vai evitar o elevador. Se ela começa a ficar com muito medo de fazer provas, ou se ela tem muito medo da avaliação do outro, ela vai evitar sair, por exemplo, em contextos sociais. O diagnóstico é feito por um médico, mas muitas pessoas evitam ir ao psiquiatra por acharem que só devem procurar um profissional quando a situação for grave. Há ainda o medo de ficar dependente dos remédios. Em relação às medicações em si, hoje existem muitos mitos ainda, né? Muitos preconceitos de achar que vai ficar dependente da medicação, de achar que aquela medicação vai mudar a personalidade, que vai mudar o jeito de ser, que vai mudar as emoções, que vai passar a ser uma pessoa diferente, e não tem nada disso. Na verdade, a medicação ela é muito específica para aquela condição que está sendo tratada, que faz parte daquele processo de reabilitação e de reconquista de um padrão de funcionamento, né, do indivíduo, e que na maioria das vezes é uma medicação que vai ser temporária, de apoio. A depressão pode levar ao suicídio. E essa é a segunda causa de morte mais comum entre os jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito. A Organização Mundial da Saúde afirma que 9 em cada 10 mortes por suicídio podem ser evitadas. Primeiro, depressão é um transtorno grave, um transtorno de humor grave, e a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar ajuda, tá? Então, assim, ajuda médica e ajuda psicológica, né? Falar sobre isso com uma rede de apoio, amigos, familiares, e pedir ajuda é a coisa mais importante que ela pode fazer para se ajudar naquele momento.